Estamos de volta. Hoje o Band Entrevista recebe Rosemary Sanz, presidente do GAC de São José dos Campos, que atende toda a região Los Costa. Rosemary, duas características que me chamaram a atenção em relação ao GAC. Uma é que o paciente, independente de classe social, credo, quem é pai, quem é, né, a sua família, etc., todo paciente recebe o melhor tratamento, recebe o tratamento igual. Isso. Outra coisa que sempre me chamou a atenção foi o apoio que o GAC dá não só ao paciente, mas à família. Como é que é essa filosofia de trabalho? Isso está intrínseco, né? Na verdade, desde o primeiro momento que a criança e o jovem chegam no GAC, o cuidado é com a família, porque a criança e o jovem, ele nunca vem sozinho, ele não pode estar sozinho. E muitas vezes, ele está bem se a família está bem. Fora que, como a gente tem quase 80%, né, do SUS, tem famílias que não tem recurso nenhum. Se a gente não realmente dá todo o suporte, ela não vai conseguir aderir ao tratamento, porque não vai conseguir nem chegar ao GAC, né? Não vai conseguir depois voltar para casa e ter um medicamento para tomar, não vai conseguir voltar para casa e dar a alimentação adequada para esse paciente. Então, desde a primeira consulta, né, a gente tem muito cuidado. Tanto que uma consulta, né, uma primeira consulta com uma criança, se for um jovem, dura mais de 1 hora, dura 1h30. Se for uma criança, dura no mínimo 1 hora, né? Com a mãe, com o pai. Depois, isso é uma primeira consulta. Depois, a gente vai fazer todos os exames. Isso é importante falar, né? Na rede pública, se você faz uma biópsia, demora em média 45 dias para dar o resultado. No GAC são 2 dias para dar o resultado da biópsia. Então, a gente consegue fechar um diagnóstico em 7 dias. Isso para uma mãe de uma criança, de um bebê, de um adolescente, ou para um pai, ou para uma avó, é essencial você saber que existe uma suspeita de câncer. Imagina você esperar 2, 3, 4 meses na rede pública. Porque muitas vezes a criança já está sofrendo. Exatamente, para saber o que ela tem. Então, a gente é muito ágil. E aí, neste momento, a gente tem um time, a gente chama time de cuidados avançados, é um time especializado em cuidados paliativos, que vai de novo dar a notícia para toda a família, vai explicar, vai tirar as dúvidas, e aí a gente tem todo o suporte social. Muitas vezes essa convivência, então, entre o hospital e a família, ela é um espaço de tempo grande, porque o tratamento Sim. de câncer é um tratamento que demanda tempo, muitas vezes. Então, cria-se um vínculo entre o hospital e a família. Na verdade, por isso que o hospital já foi construído de uma maneira a ser muito humanizado, porque a família e a criança ou o adolescente, eles vão passar, no mínimo, 2 anos lá. Né? 2 anos, assim, indo semana sim, passando a semana inteira lá, se tudo correr bem, né? Passando a semana inteira lá e uma semana em casa, semana inteira lá e uma semana em casa, fora quando tem, né, intercorrências. A gente já teve mãe que morou dentro da UTI 8 meses com o seu bebê. Né? Ela passou 8 meses, o bebê nasceu, ficou 20 dias, né, na maternidade, na UTI neonatal, depois foi para o GAC, depois ficou 8 meses. Quando essa mãe, né, foi embora para casa com o seu bebê, a fala dela foi: ele vai chorar hoje em casa, porque a casa dele, a minha casa, é este hospital. Ou seja, o GAC ele vai estranhar. Não atende só paciente, o GAC atende a família inteira. A família inteira. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim porque eu digo, né, que quando você tem a notícia que seu filho pode estar com câncer, é como se você jogasse uma bomba para a família toda. Não é só para o pai, não é só para a mãe, é para os avós, é para os tios, é para os amigos, é para todo mundo que está ali. Então, é muito importante a gente ter essa convivência. São N tipo de famílias, N tipo de problemas, né? A gente tem pais separados, a gente tem pais que às vezes estão brigados. As e a gente precisa respondem ajudar. bem a esse tipo de atenção? Elas respondem, por exemplo, depois que a criança foi curada, ou no caso, às vezes no caso de óbito, esse vínculo é quebrado, esse vínculo é mantido? Como é que é a resposta da família? Eu acho que é isso que nos motiva a continuar, né, enfrentando os desafios diários, né? Então, a gente tem um retorno muito positivo.
Então, a gente tem os pacientes que estão curados e que voltam ao GAC para dar boas notícias, né? Então, essa semana a gente teve um paciente que já estava curado, mas que tinha a possibilidade de ficar estéril, então a esposa está grávida, então ele voltou ao GAC para dar esta notícia em primeira mão, porque ele queria dividir essa alegria com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente tem famílias que, a hora que perdem os seus filhos, depois de 2 ou 3 dias, eles retornam ao GAC para agradecer, para dar um abraço, né, para realmente colocar, né, que o hospital foi muito importante. Agora, qual é a taxa hoje de cura dentro do hospital, das pessoas que passam pelo hospital, que são os jovens e as crianças de 0 a 19 aqui da região? Essa pergunta é muito importante, né? A gente tem que lembrar que o câncer infanto-juvenil de 1 a 19 anos é a primeira causa de morte por doença no país. E que a média de cura no país é 49%. No GAC hoje, nós já temos um índice de cura de 71%. Né, justamente porque não Cada tem 10 que entram, 7 saem bem, saem curados. Isso, né? E o que a gente espera é, a partir de 2020, a gente chegar a 80%, 85%, como são os índices dos Estados Unidos e da Europa. O que falta para isso? Falta tempo, porque, na verdade, assim, para o paciente ser considerado curado, ele precisa terminar o tratamento dele, que em média são 2 anos, né, 2 anos e meio, e mais 5 anos em tratamentos de acompanhamento, e aí, não voltando à doença, aí ele entra na estatística de curados. Ou seja, como o hospital vai fazer 10 anos, precisa de tempo de maturação de resultado. Exatamente. Mas né? Vocês acreditam que já tem um índice A gente já sente isso, né? próximo de 80%? A gente está assim, a gente está ficando numa fase que emocionalmente até é mais difícil, porque a gente passa meses sem ter nenhum óbito, né? O que é muito bom. E aí a gente acha que 100% está se curando. E aí quando vem um óbito, a gente dá uma baqueada, né? Porque aí a gente lembra que não é 100% que está se curando. Então, a gente já percebe que esses resultados já estão acontecendo já numa rotina, né, do dia a dia nosso. Graças a isso, a ajuda de todo mundo e dos tratamentos que são já avançados. É isso que eu ia perguntar. É a rapidez do diagnóstico, é a intensidade do tratamento? O que é mais determinante, por exemplo, nessa guerra? Eu acho que são as duas coisas. Primeiro, diagnosticar precocemente, isso é muito importante. E segundo, garantir que o tratamento vai ser de acordo com os protocolos mais avançados. Não adianta você diagnosticar rápido e tratar maltratado, ou tratar como 1900 e bolinha, ou também ele chegar tarde, porque daí o protocolo não vai conseguir ser efetivo. E esse protocolo muda muito rapidamente? Muito rapidamente. Um protocolo de 5 anos atrás já está completamente obsoleto, porque você tem novas pesquisas, você tem novas drogas que são de altíssimo custo, mas elas fazem grande diferença. A Rosemary Sanz segue com a gente. É mais uma parada no Band Entrevista que volta depois do intervalo. Não saia daí.